O reflexo dessa situação é o progressivo enfraquecimento de grandes clubes, como o Fluminense e o Internacional de Porto Alegre. Tanto o Fluminense como o Inter escaparam por pouco do rebaixamento para a segunda divisão. As rendas são baixas. Você vai investir, você vai endividar o clube, vai levar o clube à falência. Este ano nós tínhamos muita dificuldade financeira. O Internacional tinha muitas dívidas bancárias e então havia muita dificuldade. Quem se deu mal foi a outra Inter, a de Limeira, que foi campeã paulista em 86 e agora vai para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Acho que alguém tinha que cair. É vergonha quando a gente, por exemplo, tem a cabeça... Não há decadência ou problema capaz de afastar dos estádios um determinado tipo de torcedor, o fanático. A partida era decisiva. Se perdesse o jogo contra o São José, o Fluminense cairia para a segunda divisão. Com 0-0 no placar, o sofrimento estava demais. Até que, de repente, um pênalti a favor do Fluminense. Mas o zagueiro Torres bate mal e o goleiro defende. O torcedor se desesperou à toa. O juiz invalidou a cobrança porque um jogador do São José invadiu a área. E o pênalti vai ser batido de novo. Fim de jogo, fim de papo. O pênalti batido 2 vezes salvou o Fluminense da desonra. O mais tradicional clube do país conseguiu se manter na primeira divisão. A comemoração era tanta que até parecia que o Fluminense tinha conquistado o título mundial. É de 1943. Não, isso é a mãe de quem disse. Tá bom, não palavrão aí. Não briga. Eu não que é ladrão, não. Fanática mesmo é a torcida organizada do Flamengo. Sem chances de se classificar para a fase final do campeonato, mas sem correr risco de rebaixamento, um simples jogo na Gávea vira uma festa para a torcida. Depois do jogo, que o Flamengo venceu por 3-1, os torcedores tendem a encarar a dura realidade da atual fase do futebol brasileiro. A culpa é do Gilberto. Diretoria, rapaz, aí, ele, rapaz. Do presidente aí, que não manda bem. Do presidente, o dirigente está atrapalhando o futebol? Não estão podendo chegar. O Flamengo está sofrendo por causa desse cara. No embalo do fanatismo das torcidas, alguns jogadores ganham muito dinheiro, mas a grande maioria ganha mal e os salários estão sempre atrasados. Estou há 8 meses já, 6 meses sem receber, entendeu? Então a minha economia deu aquele apartamento, conforme você viu, e o apoio da minha família. Daqui a pouco, você vai conhecer o drama dos jogadores sem fama e sem dinheiro que têm dificuldades para sobreviver e sonham com um bom contrato. Futebol como homens bem-sucedidos, sem qualquer problema de sobrevivência. Mas o tempo se encarregou de mostrar que a realidade não é bem assim. A carreira dos jogadores é marcada por altos e baixos. Fases boas em que se tornam ídolos e fases ruins em que são desprezados. O pior é quando a idade chega, as contusões se repetem e tudo se complica.
No caso do Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco, o grande craque já não joga, apenas treina. E nem para ficar no banco ele é escalado. A minha situação é a mesma de todo jogador. Depois que passa, ou que chega à fase dos 30 anos, né? Dentro do futebol brasileiro é considerado um jogador já velho, né? Claro que estou chateado pela situação que me encontro dentro do clube e não ter sido aproveitado. Mas para os jogadores mais jovens, Roberto continua ídolo. Um sonho meu também acho que foi realizado, poder jogar lá no Roberto. Para mim foi uma coisa que eu nunca vou esquecer. Está sendo excelente, acho que conviver com ele, pelo que ele representa como profissional e como pessoa, acho que tem muita coisa a passar para nós que estamos comentando agora. Outro ex-integrante da seleção brasileira, André. O programa de hoje é Acelerando o Fundo, hein? O técnico da seleção principal, Paulo Roberto Falcão, divulgou a lista dos jogadores para o amistoso do próximo dia 12, com o México em Los Angeles. Os goleiros são Sérgio, do Santos, e Maurício, da Portuguesa. Nas laterais foram convocados Gil Baiano, do Bragantino, Odair, do Palmeiras, Li, do Vasco. Na zaga, Paulão e Adilson, do Cruzeiro, e Márcio Santos, do Internacional. No meio-campo, Moacir, Éder Lopes e Marquinhos, do Atlético Mineiro, e Edu, do Santos. Os atacantes são Careca, do Palmeiras, Sorato, do Vasco, Gerson, do Atlético Mineiro, Almir, do Santos e João Santos, do Bragantino. O futebol é cheia de surpresas. O zagueiro mongol surgiu no Botafogo como uma grande revelação e logo se tornou titular da seleção brasileira na categoria júnior. Hoje, a realidade de Mongol é outra. Todos os times daqui do Morro queriam ele. Aí já estava no nosso time, né? A gente não deixava ele ir. Quando ele ia, não, vai jogar no outro jogo. Aí ele ia jogar no outro jogo. Aí não jogava no nosso time, jogava no outro. Eu me considero injustiçado no Botafogo, particularmente, porque às vezes que eu atuei, entendeu? Eu fui bem. E se alguém tem dúvida disso, é só rever os lances, os jogos que eu participei. Eu acho que eu tinha que ter mais moral, né? É porque é aquilo. Eu entrava numa partida e... Não é aumentar as dimensões do gol, não. É o jogador brasileiro treinar mais nos seus fundamentos, treinar chute a gol, porque a gente vê que o aproveitamento do jogador brasileiro é péssimo. Para que o futebol brasileiro volte a ser o que era, eu acho que nós temos que retornar à origem, repetindo na parte prática campos de jogos, para que o jogador, para que o aluno, para que o garoto possa crescer em contato com a bola. Hoje o voleibol é o esporte que tem a preferência da juventude. É uma maior ideal clube, como eu sei que acontece em algumas situações. Eu acho que os dirigentes vão com isso. Eu tenho esperança que mude muita coisa no futebol brasileiro. Tenho certeza que não vai ficar assim. Vai ter pessoas de bem que vai conseguir mudar esse nosso futebol. Tenho certeza. A grande esperança, porém, se renova naturalmente. São os meninos de hoje que podem ser os craques de amanhã. Ô Bruno, depois que teu pai parou de jogar futebol, você acha que o futebol vai poder voltar a ter grandes craques? Não sei, acho que não. Por quê? Tá todo mundo indo lá pra fora. Agora, dizendo que a seleção só pode ter jogador que tem aqui no Brasil. Jogou 4 jogos, né? 4 porcarias. Desse jeito, ó, nem vai se classificar pra Copa. Agora você vê, passa pela rua e vê aqueles campinhos vazios, não tem ninguém jogando. Antigamente você passava, tinha um monte de gente jogando. Agora não tem mais ninguém. No futuro eu acho que vai ser melhor. Atenção! Entra Lucas pela ponta. Bota no meio, lindo, lindo. Tem peixe na rede, a galera está sorrindo. E daí? Bota no meio, lindo, lindo. Tem peixe na rede, a galera está sorrindo. Bailão, mais bandeiras hoje. Em homenagem aos clubes nacionais, exaltando as origens e as copas mundiais. E os torcedores gozadores
apelidam os times numa curtição legal. Vou dizer, diabo, pato, Donald, cartola, periquito, urubu e bacalhau. É só dizer, diabo, pato, Donald, cartola, periquito, urubu e bacalhau. Deixou saudade, deixou saudade, os lindos dribles do Mané. E aí? Do Mané. E as feras do Saldanha. Era bola de pé em pé. O povo extravasava a alegria com mais um gol do Rei Pelé. E o nosso futebol é arte. Fazemos craque para exportação. Avante Brasil, meu Brasil, salve a seleção. Já somos trifalco tetracampeão. Falei, bota no meio, lindo, lindo, lindo. Tem peixe na rede, a galera